continuar agora, né? Então, pessoal, nós estávamos falando da regra da cadeia, né? E aí a gente estava aplicando a fórmula. Então, quando que eu aplico, então, a regra da cadeia, né? Eu aplico a regra da cadeia quando eu tenho uma função e junto com essa função eu tenho um expoente, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função 5 menos 6x, tudo elevado na 5, né? Então, essa função elevada numa potência, né? A gente aplica essa regrinha aqui da fórmula da cadeia. Então, o primeiro passo é baixar o 5 para baixo. O segundo passo é copiar o 5 menos 6x, que é a parte de dentro. Em cima, no expoente, a gente vai fazer 5 menos 1. E no lado aqui vai colocar a derivada do u', que a gente já tinha encontrado, que era o menos 6. Então, o que eu posso fazer agora? É multiplicar o 5 com o 6, que vai dar menos 30. E 5 menos 6x, 5 menos 1 elevado na 4. Então, essa aqui vai ser, então, a resposta Vamos ver se eu final. entendi. Aquele 5 ali é o expoente que O está primeiro fazendo 5, vezes? isso, o primeiro 5 aqui de cima, ele cai para frente, ó. Ah, Esse tá. 5 vem para frente, que é o n, né? Ó. A fórmula é n, o n menos 1 vezes o linha. Então, aquele n lá em cima é o 5 que vai vir para frente, vai copiar a parte de dentro, vai subtrair 1 do expoente e vai fazer vezes o valor da derivada interna, né? Aí a única coisa que dá para fazer aqui é só juntar o externo. Sim, ele termina aqui, ó, menos 30, né? E deixa ele no 4. Não precisa abrir essa potência. Professor, mas por que que tem o 6 duas vezes se ele só tem uma vez ali no cálculo? Ó, tu tem que olhar a fórmula, Regis. A fórmula é copia o U, né? Aqui é a fórmula U. O U é tudo que está dentro, ó. 5 menos 6x. E vai fazer vezes a derivada do U. Então, a derivada do U é derivada do 5, que é 0, derivada do menos 6x, que é menos 6. Então, por isso eu vou colocar menos 6 ali no final. Daí aparece duas vezes, porque o menos 6 aqui, no caso, é a derivada da parte do U. Ok? Ok. Sim. Agora vamos fazer um outro exemplo. Esse aqui é um seno de 2x ao cubo menos 4x. Bom, nesse caso aqui, ó, a gente pode enxergar isso aqui como uma aplicação da regra da cadeia, mas daí aqui eu teria que enxergar que em cima do seno tem um invisível. Então, quando acontecer de você tem que resolver um seno dessa expressão aqui, quando é a potência 1, né, gente? Claro, quando a potência é 1, a gente não precisa, então, usar a própria regra da cadeia. Posso fazer simplesmente uma aplicação direta nas funções do seno e vendo a sua derivada, que é o cosseno, tá? Mas isso somente é válido quando o seno aqui é elevado na potência 1, que não aparece nada, tá? Se tivesse um 2 aqui em cima, aí teria que aplicar a regra. Mas então vamos ver aqui esse caso. Ó. Esse caso é só um seno, então você pode aplicar direto que a derivada do seno é o cosseno. Lembra que na aula passada a gente só fez seno e cosseno somente quando tinha um x, daí a resposta era direta. Se era o seno, a derivada era cosseno. Se era cosseno, a derivada era menos seno. Agora eu tenho uma expressão dentro do arco. Então, dentro do arco eu vou chamar tudo isso aqui de u. 2x ao cubo menos 4x. Como que é a derivada de 2x ao cubo? É fazer 3 vezes o 2, que dá 6, x ao quadrado, subtrai 1, né? Derivada de 4x fica 4. Então, o u' aqui é 6x menos 4. Fórmula da derivada do seno é u' vezes o cosseno de u. Quem é o meu u'? É 6x menos 4, entre parênteses, vezes o cosseno do u. Quem que é o u para nós? É 2x ao cubo menos 4x. Então, perceba que
Algumas derivadas vai ter um maior trabalho e a outra é simplesmente uma aplicação de fórmula, né? Você faz só uma substituição e faz a derivada. E termina nessa linha mesmo, né? Não precisa multiplicar, não tem nada para juntar aqui, já terminou aí a conta. Perguntas sobre essa do seno? E ela fica desse jeito mesmo, não faz mais nada. Não precisa fazer mais nada, fica assim a resposta. Que silêncio. E silêncio. Ou todo mundo entendeu tudo ou nada, né? Esse é o medo quando não faz pergunta. Que não sabe o que perguntar, ou porque tá tranquilo. Coloca lá um ok se entendendo. Beleza, beleza. Estão me escutando e estão participando. Joia, obrigado, obrigado. Confuso, Regis. Achei que tinha travado, ninguém falava nada, tá beleza. O campo parece ser mais complexo. Gente, não é. Eu até pego os exemplos de lá e mudo pouca coisa, tá? Mas vamos. Depois eu posso abrir no Canva se vocês quiserem, tá? Vamos lá agora, então vamos deixar mais difícil, ó. Então, se eu tenho a função y igual a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 1. Né? Então, o que, que eu tenho que observar? Então, primeiro que, para mim, poder aplicar a regra da cadeia, né? Para aplicar a regra da cadeia, eu tenho que enxergar essa função escrita dessa forma, com u elevado na n. Quando você pega uma raiz quadrada, assim, do jeito que ela está, você não consegue identificar quem é u e quem é n, tudo bem? Então, a gente pode tirar esta raiz quadrada e escrever ela na forma de uma potência elevada numa fração. Tá? Então, toda raiz quadrada, isso a gente já viu nas últimas aulas, ela pode ser reescrita, né, a parte de dentro elevada na potência do valor aqui, no caso 1, sobre o índice da raiz, 1/2. Então, toda raiz quadrada pode ser reescrita dessa forma de uma potência elevada num expoente fracionário. Ok? Para tirar da raiz aqui, colocar um meio para fora, o 1 é o invisível, o 2 é o índice da raiz. Né? Essa parte inicial é muito importante, por quê? Porque a partir dessa parte é que a gente vai identificar quem é o u da função e quem é o n. Ou consegue identificar agora que essa escrita de 4x ao quadrado mais 1 elevado na 1/2 é essa escrita, é uma função u elevada num expoente n. Tranquilo, né? Agora, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar esta regra. Ó. A gente está seguindo esse passo. O primeiro passo é mexer na equação só para aplicar a fórmula. E agora eu vou escrever a derivada. Então, a derivada surge quando você coloca o símbolo linha. Então, y' vai ser igual. 1/2 vem para frente. Vou copiar o meu u, 4x ao quadrado mais 1, elevado no expoente n é 1/2 menos 1 da fórmula, vezes a derivada aqui do lado do u. Então, qual que é a derivada de 4x ao quadrado? Como que eu faço para derivar 4x ao quadrado? 2 vezes 4
Repete o x, 2 menos 1. Ótimo, Davi. Isso mesmo, ó. Faz 2 vezes 4, copia o x, subtrai 1. Ou seja, vai ficar 8x. Derivada de 4x ao quadrado, 8x. Qual que é a Mais derivada 0. de mais 1? Mais zero, porque o 1 é uma constante, derivada da constante é zero. Vamos dividir a questão em partes. Até aqui me coloca se está ok ali no chat ou se tem perguntas até aqui. Vamos tirar essas dúvidas já. Gente, assim, se não entender uma operação, uma conta, Poderia falar pergunta. de novo essa parte aí? Poderia falar de novo? Sim, vamos lá, Erika. Eu pego um meio lá de cima, abaixo para frente, que é o meu n. Vou copiar 4x ao quadrado mais 1, porque é o meu u. Elevado na minha n é 1 meio, menos 1 da fórmula, vezes a derivada do de dentro. Quem é a derivada do de dentro? É a derivada do 4x ao quadrado mais 1. Derivada de 4x ao quadrado é 2 vezes 4, 8x. Derivada de 1 é zero, que é constante, né? O que eu posso fazer agora dessa linha para essa linha, né? Eu posso simplificar o 8 com o 2, ó. Eu vou dividir isso aqui por 2 e vou dividir isso aqui por 2, né? Ó, eu divido aqui por 2, vai ficar 1 aqui na frente, e aqui 8 por 2, 4. Esses 4x que vai me sobrar aqui, ó, que vai sobrar 4x, pode ir para frente multiplicando com o 1, né? Então, eu vou reescrever só 4x. Ei, professor, Né? Oi. no caso aí você multiplicou de novo, né? O meio pelo 8 lá, Isso, é como se eu fizesse ou assim, não? né? 1 meio vezes 8x, né? Então, tem várias formas da gente enxergar isso, né? Mas vamos imaginar que poderia ser só assim. 8 vezes 1, 8x, dividido por 2. 8 por 2, 4x. 4x. É porque eu não sou muito bom nesse negócio de simplificação, não. Ainda tem que aprender. Não, mas tranquilo, a gente vai aprendendo, né? Mas é claro, daria para simplificar. O Leandro também ficou com dúvida aqui, ó. Como eu tenho um produto e aqui eu tenho parênteses, então aqui eu poderia cortar esse 2 com esse 8, que daí ia ficar um 4, né? Mas é enxergar que isso é a mesma coisa que 8x vezes 1 meio, né? Que vai ser 8x dividido por 2, que é 4x. Fala, Michael. Só dá para fazer isso porque os dois estão multiplicando. Isso, é porque na verdade aqui eu tenho uma multiplicação, no meio eu tenho uma multiplicação e aqui tem um parênteses, né? Acho que isso às vezes eu tenho que cuidar, que quando que não poderia, né? Se, por exemplo, aqui eu não tivesse um parênteses, né, no meio aqui, aí já não poderia, porque daí isso aqui não estaria multiplicando tudo, né? Mas é isso, é porque tem uma multiplicação. Agora eu tenho que resolver 1 meio menos 1. 1 meio Tá menos menos 1 é um menos meio. meio, né? É 1 meio negativo, né? Agora, o que que eu posso fazer com esse 1 meio negativo? Eu posso reescrever isso aqui, organizar de uma outra forma, né? E jogar ele para baixo como um meio positivo, né? Regra da potenciação também, regra dos sinais aqui. Tá negativo, joga para baixo, fica positivo. Receberam meus links lá, olharam no, quem estava com dúvida nas fração, conseguiram dar uma olhadinha ali no CAN? Mandei material para estudar a fração do ensino fundamental inteiro, né? Daí dá uma focada no que é mais importante.
Ah, no CAN sobre simplificação deve ter sim, Leandro. Deve ter. Mas eu posso até te ajudar a procurar, mas se não dá uma olhadinha como fatoração, simplificação, dá uma pesquisa por esses termos. Se tu não achar no CAN, Leandro, tem um canal do professor que eu gosto muito no YouTube, é Rafael Procópio, é Matemática Rio. Ele tem bastante material de simplificação. Anota ali. Rafael Procópio. É Matemática Rio, o nome do canal. Ele tem bastante material de simplificação. Daqui um pouco vai ser mais rápido de entender por lá do que às vezes no próprio CAN. Então aqui, ó, Regis, 1 meio menos 1. Dá uma olhada, Regis, lá nos materiais de fração, né? Isso aqui vocês não têm que ir com o tempo, né? Eu vou sempre explicar para vocês quantas vezes for necessário, né? Mas, ó, vocês estão com dúvida, né, num conteúdo lá fundamental, né, das operações e das frações. Dá uma olhada naquele link que eu mandei das frações, que tem isso aqui, ó. 1 meio menos 1. Bom, tu pode enxergar, Regis, primeiro fazendo isso aqui como usando o mínimo múltiplo como 1, né? O 2 dividido por 2, que dá 1, vezes 1, que dá 1. 2 dividido por 1, que dá 2, vezes 1, que dá 2. E aí faz essa conta de 1 menos 2, menos 1 sobre 2. Esse processo que eu fiz aqui é o MMC, mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, não é necessário fazer o mínimo múltiplo comum. Basta você entender do ponto de vista conceitual, Regis. Ó, você tem o seguinte, ó, você tem que pensar assim, ó, você tem metade. 1 meio é a metade, tá? E aí você tira 1 inteiro, né? Você tem metade, tira 1 inteiro. Pense se metade como 50 centavos, né? Tu tem 50 e deve 1. Tu deve 50, então 50 é 0,5, ou é metade negativo. Ou enxerga menos 1 inteiro e tem metade positiva, sobra metade inteira, metade negativa. Beleza, Regis? Ô, Renan, ali na condição do y' no final, o 4x ao quadrado mais 1 elevado no 1 meio, daria para botar na raiz ainda ou não tem necessidade de fazer mais esse ajuste, digamos, da função? Assim, ó, Marcos. Tá aí em cima. Tá aqui em cima, ó. Ele é bem comum nos livros de matemática reescrever isso aqui na forma de uma raiz, tá? Mas é uma simbologia matemática, daqui um pouco no próprio CAN vocês vão ver algumas demarcar que ele vai estar organizado já para escolher dessa forma. Então aqui no final inverte. Dá para pensar assim, se ele te deu em raiz, tenta deixar a resposta em raiz. Mas é claro, né, gente, quando você faz a derivada aqui, o resto é só uma organização, né, para ter essa escrita. Então, essa resposta e até essa resposta aqui são todas a mesma coisa, né? Tudo é a derivada, só são escritas de formas diferentes, né? Numa avaliação que fosse presencial, eu ia aceitar as 3 respostas como certas, né? Mas é claro, por que é importante a gente seguir esses passos? É porque essa escrita, essa linguagem matemática, ela vai desenvolver de vocês algumas habilidades de trabalhar aí com os números, né? Relembrar algumas operações, desenvolver alguns pensamentos diferenciados, né? Então, por isso que é interessante fazer todo esse trabalho aqui, né? E tentar chegar nessa última resposta aqui final. Beleza? Até aqui, pessoal. No cálculo 2, a gente vai aprender o processo inverso da derivação, que é tipo assim, você vai ver isso aqui, vai aplicar um processo chamado de integral e vai verificar, aplicando uma outra equação, né, uma outra forma de operação, que chama o processo de integrais,
aí a gente volta na questão original, para ter, como se fosse tirar a prova real, dá para fazer isso. Mas daí é para o cálculo 2 que a gente vai aprender isso aí. Estou com esperança de ser aprovado no 1 ainda. Tem que ter esperança, né? Eu espero que todos sejam aprovados, Davi. E que não só aprovado, que aprendam a fazer as derivadas. Só falta poucas aulas ainda. Vocês vão dar conta, assim. Podemos seguir? Chegou nessas derivadas, aí eu comecei a ficar um pouco complicado. A gente vai estudando, ele é que vai passar essa complicação aí. É um conteúdo novo, né? Um conteúdo diferente, né? Você tem que pensar isso, mas vão dar conta. Ó, agora eu posso aplicar a regra da cadeia nas tabelas, né? Então, aplicar a regra da cadeia com as tabelas. Então, a tabela a seguir lista os valores das funções f e g, as suas derivadas f' e g', para o x valendo de menos 2 e 4. Então, são dois valores, tem o menos 2 e o 4, aí tem o valor da f, tem o valor da g, tem o valor da f', tem o valor do g'. E aí, quando a gente quer aplicar a regra da cadeia com duas funções, né, dá para a gente reescrever isso aqui enxergando que é uma função v de u de x, ou ainda que eu tenho que aplicar esta regra. Então, isso aqui é como se fosse uma fórmula, né? Acho que essa fórmula aqui vocês vão ter que pegar, que é uma outra escrita da regra da cadeia. Quando se trabalha com tabelas, é mais fácil olhar para ela assim, né? Do que a gente tentar adaptar as nossas fórmulas lá pronto. O que quer dizer essa regra? Que eu posso pegar a função v' vezes a função u de x vezes a u'. Então, o v' sempre está falando de derivada. Então, aqui a gente pode pegar e enxergar que eu tenho uma função dentro da outra função. Ó. Eu tenho uma f dentro de uma g de x. Então, vamos reescrever isso aqui na mesma linguagem da fórmula. Né? Quem está fora é o v. Então, quem está fora aqui, o v vai ser o f, o f' é o v'. Quem está dentro é o u. Então, quem está dentro é o g. Então, aqui vai ter o meu u e aqui o meu u'. Né? Eu sugiro vocês pegar essa fórmula e sempre adaptar conforme vem a letra aqui, que acho que fica mais fácil. Tá? Então, identificar quem está fora e quem está dentro. Quem está fora é o v. Então, o v vai ser o valor do f. Quem está dentro é o u e o u'. Então, o valor do meu u, né, a fórmula aqui, qual que é a derivada no ponto 4? A derivada no ponto 4 vai ser pegar, primeiro, tem que olhar aqui o que você vai precisar, né, dentro dessa fórmula. Então, tu vai precisar tirar o valor do teu u primeiro. Então, o meu valor do meu u aqui, ó, é o g de 4. Então, o g de 4 é menos 2. Então, o g de 4, ou seja, é o u de 4, né, vale menos 2, está aqui do lado. Qual que é a derivada? A derivada está aqui, seria o valor do g'. Então, o meu u' é 3. E aí eu posso aplicar a fórmula v' vezes u'. Então, o meu v' vai ser a derivada do meu u de menos 2, a derivada do meu u de x, que é menos 2, vezes a derivada do u', que é 3. E agora eu tenho que calcular mais uma derivada, que é a v' de menos 2. Então, quem é a v' de menos 2? V', está aqui o v, e o 2 está aqui, ó. Menos 2, pega pontilhado, faz a leitura na tabela. É 1. O 1 vezes 3, 3. Então, a derivada da função f no ponto 4 é 3. Né? Tem que ter um cuidado aqui mais especial primeiro, que troca as letras, né, para aplicar, e a fórmula aqui da cadeia para a tabela, ela é reescrita de uma forma um pouquinho diferente, né? Até lá no campo vocês vão encontrar essa fórmula bastante vezes naqueles exercícios que eu fiz, mas eu uso aquela outra fórmula que eu acho mais fácil de entender. Mas nesse caso da tabela, eu acho mais fácil ir por essa aqui para ficar mais fácil. Fala, Érica. Então sempre vai ser os de baixo?
números debaixo da tabela, não os de cima, que nem era antes. É que na verdade tu tem que muito cuidar, né? Cuidar o que está perguntando, né? Então nesse caso aqui foi usado os valores de baixo, Érica, porque estava pedindo na conta o F' de 4. Ó, o 4 está aqui, ó. Por isso que eu peguei os de baixo. Cuidar o que está escrito aqui, né? Por exemplo, se tivesse escrito qual é o F' de 2, aí eu ia pegar na linha de cima. E daí o que vai acontecer nesse tipo de questão é que quando você substitui ali, vai surgir uma dessas respostas para você ter que pegar na tabela, né? Então, essa sequência sempre vai ser igual. V', U, U'. Quando você substitui o U, vai ter que calcular o V' desse U, né? E isso vai mudar conforme a tabelinha, mas sempre vai ter essa sequência das tabelas. Tá, professor, mas o menos 2 vezes o 3 ali, não teria que multiplicar eles ali para dar... Por que Não, deixou o ponto 3? É que aqui na fórmula, ó, Regis, bem aqui em cima, vou trocar de cor, ó. A fórmula é o V' do U de x, isso é uma função composta, ó. Então primeiro tu resolve isso, ó. E isso aqui é só uma multiplicação. Por isso que a gente não multiplicou isso aqui, eu tenho que calcular a derivada do menos 2, que é aqui na tabela 1. Por isso vai ficar 1 vezes 3. Porque o V' de menos 2 é a derivada no ponto menos 2, que vale 1. E vai ficar 1 vezes o 3. Beleza. Beleza, se é, né? Agora a gente vai aplicar outras aqui mais tranquila, ó. A da x e log, né, são funções bem tranquilas de a gente derivar agora, ó. Se eu tenho a função 7 vezes 3 na x, o que você tem que perceber? Que esta função aqui, ó, você tem um 7 na frente, que é uma constante, e eu tenho uma função a elevado na u. Então, eu tenho um número embaixo e em cima eu tenho um x. Então, a derivada vai ser assim, essa fórmula. A na u, ln de a. O 7 está na frente, vou copiar o 7. Quem é que é o a na u? É o 3x. Então, vou copiar o 3x. A derivada de cima. Quem é a derivada de x? Qual que é a derivada só do x? Vocês lembram? 1. A derivada do x é 1. E aí vai escrever ln do a. O valor do a é 3, então ln de 3. Então a resposta vai ficar 7 vezes 3 na x, ln de 3. Então essa é a fórmula da derivada do a na x. É o a na u vezes o' vezes o ln do arco. E acabou. Só essa escrita. Ok? Repete, faz favor, ali do porquê que o 3 é A. Isso. O 3 é o A, porque ela é do tipo A na U. É Jefferson, né? Ela é do tipo A na U. Então, você tem assim, ó. 7 vezes 3 na x, né? Então, quem está embaixo do U, né, a base aqui sempre vai ser o A. Por isso que esse aqui é o A, ó. Esse aqui é o A e esse aqui é o U. Por causa dessa escrita que ela é do tipo A na U. Ok, obrigado. De nada. Uma com log agora, ó. A derivada do log é 3 vezes o log de x na base 5. Pessoal, aqui também é muito... Vamos voltar lá, Juan. Porque o' é 1. A derivada do x, Juan, assim, ó, quando você tem que o teu u é x,
você tem que aplicar a derivada. A derivada do x é a mesma coisa que se você tivesse um x na u. Então, a derivada do x é baixa o 1 para frente, que tu não enxerga, fica invisível, e em cima subtrai 1 menos 1, 0. Então, todo número elevado na zero é 1. Então, se ia cortar isso aí, ó, isso aí fica 1. Então, 1 vezes 1, 1. E aí, a partir dessa definição, quando aparecer o x, vai ser 1. Né? Se tu tiver que derivar 5x, é 5. 6x é 6. 7x, 7. 3x é 3. 2x, todo número que tiver multiplicado com o x é o número que está na frente. Então, era enxergar que aqui na frente tinha um invisível, né? Beleza? Agora, quando eu tenho que derivar, então, por exemplo, um log, né? Então, eu tenho que derivar a função log de x na base 5. Então, eu tenho uma função logarítmica. Só é importante aqui eu enxergar que na frente do log eu tenho um 3. Então, esse 3 aqui, vocês têm que tentar enxergar assim, que é uma constante multiplicada com o log. Tá? Tenta identificar que esse 3 aqui é uma constante. Eu posso deixar esse 3 só para o final, tá? Ou colocar junto, carregar junto para não esquecer. A função da derivada do log é essa derivada, essa fórmula aqui que vocês vão pegar lá no formulário. U', U, ln de A. Aqui eu até escrevi os valores, ó. O meu U vai ser o x. A derivada do x é 1. E o meu A é 5. Então, se eu colocar isso aqui na fórmula, vou pegar a constante, primeiro, 3, ó, vamos separar bem isso aqui, ó. O 3 é a constante, U' é 1, o valor do U é x, o valor do A é 5. Então, dá para só multiplicar 3 vezes 1, 3, x vezes ln de 5. Então, essas questões aqui, vocês vão ver lá no CAN, são bem rápidas de fazer, mas tem que prestar atenção, né? Identificar bem certinho. Ah, é a log. Qual que é a derivada do log? U' sobre o ln de A. Aí, identifica que aquele 3 não faz parte da fórmula, é uma constante multiplicada da fórmula. Então, tem que pegar essa constante, copiar ela e só depois multiplicar. Podemos seguir? Alguma pergunta? Sim. Agora eu tenho aqui também a mesma questão de antes, a mesma regra. Ó. Eu tenho um valor A elevado na U. Quem é que é o U aqui? Ó? É x na 4 mais 2x ao quadrado mais 1. Quem é o A? O A é 10. Qual que é a derivada de x na 4? 4x ao cubo. Qual que é a derivada de 2x ao quadrado? 4x. Qual a derivada da constante? 0. Pessoal, aqui, ó, isso aqui a gente já fez bastante, né? Alguém tem dúvida ainda para derivar? Essas elementares, o x na 4, o 2x ao quadrado, a constante. Ok, a derivada das básicas aqui do x na 4. Agora, o que vai mudar a parte final? É só a gente reescrever, ó. A fórmula é A na U, U' ln de A. Então, A é o 10 elevado na x na 4 mais 2x quadrado mais 1 vezes U'. 4x ao cubo mais 4x vezes o ln do A, ln de 10. E isso aqui vai ficar assim, tá, pessoal? Não muda, não multiplica, não soma, né? Não junta ninguém, porque cada termo desses é uma coisa diferente, tá?
Não tenho o que fazer aqui daí. Bom, então agora a gente vai partir para a diferenciação implícita, né? O que é derivação implícita? É derivar x e y, né? Considerando uma das variáveis como constante. Então, assim, ó, nós temos uma equação dada aqui, x ao cubo y mais 2x mais y na 4 mais yx quadrado igual a 2. Primeiro passo, igualar a equação igual a zero, tá? Então, você tem aqui uma equação igual a zero, peguei o 2 e foi para o outro lado. O que significa, então, eu calcular de y de x? Né? Significa você fazer a derivada dessa função em relação a x e derivar também ela em relação a y, nesse caso. Então, quando que eu sei que é uma derivação implícita? É quando você tem x e y na mesma equação. Não uma equação isolada, né? Então, se você olha para essa equação, você percebe que não é um y igual a alguma coisa, porque você tem um y aqui, tem um y na 4 aqui. Você tem um x ao cubo, tem um x ao quadrado. Então, eu tenho x e y misturado, né? Então, quando eu tenho x e y misturado dentro de uma equação, tem que fazer um processo chamado de diferenciação implícita. Então, como é que a gente faz para resolver essa derivada? Então, o primeiro passo é derivar toda ela em relação a x. Como que a gente faz para derivar ela em relação a x? A gente vai pensar que todo y que aparecer é uma constante. Tá? Então, o que é uma constante? É pensar que o y é um número. Então, você vai fazer essa leitura aqui. Ó. Qual é a derivada de x ao cubo primeiro? Vamos começar. Digita para mim lá no chat. Qual que é a derivada de x ao cubo? Ou parem falar em áudio também. 3x ao quadrado, né, Davi? Muito bem. Marco colocou, Eduarda também. Então, é isso, Jefferson. Leandro, muito bem. 3x ao quadrado é derivada do x ao cubo. Agora, o y é uma constante. Quando eu tenho uma constante multiplicada, né, vai ficar então só copiar o y. Eu vou ficar com 3x ao quadrado y, porque o y é uma constante. Então, deixa o y junto, porque você pensa que ele é uma constante, como se fosse um número, né? Pensa que é um número multiplicado e ficar esse número junto. Agora, vamos fazer outra pergunta aqui, ó. Qual é a derivada do 2x? Essa todo mundo sabe. Derivada do 2x, 2. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, eu tenho que derivar y na 4. Só que eu estou derivando tudo em x. Então, quando eu derivo em x, eu enxergo isso aqui como uma constante. E qual que é a derivada da constante? Zero. Então, nesse momento aqui, ó, você enxerga que isso aqui é zero. Você não vai escrever nada aqui, ó, né? O y na 4 é uma constante porque eu estou derivando na variável x. Continuando, y vezes x ao quadrado. Opa, apareceu de novo x ao quadrado. X ao quadrado todo mundo sabe derivar. Qual é a derivada de x ao quadrado? X. 2x. Muito bem, William. 2x, né? Agora eu tenho um y do lado, né? Então eu vou botar 2x vezes o próprio y. Então o que eu fiz aqui? Eu olhei para... Falta terminar aqui, ó. Derivada de menos 2? Zero. Muito bem. Derivada de menos 2 é zero, porque menos 2 é uma constante. Então o que eu fiz? Eu fiz toda essa derivada aí em função de x. Então a gente pode escrever isso aqui entre parênteses vezes de x, tá? Então, eu vou escrever, vamos apagar aqui, ó. Vou botar um parênteses e isso aqui é dx. Mas,
na diferenciação implícita, a gente vai escrever vai fazer a leitura de toda essa linha em x e vai fazer uma operação mais tudo isso aqui agora derivando em y. Então agora vamos fazer um exercício um pouquinho diferente, ó. O x ao cubo é uma constante, você só vai derivar o y. Só vamos olhar para o y. Qual que é a derivada do y? Aí tem que pensar na mesma regra que eu fiz para derivar um x sozinho. Quanto que seria derivar só um y sozinho? O 1, muito bem. Então eu tenho que o x ao cubo eu vou copiar. X ao cubo vezes 1, x ao cubo. Agora eu vou seguir aqui, ó. Estou derivando y. O 2x vai ser o que em relação ao y? Vai ser uma constante, né? E a derivada da constante... o Marcos colocou lá, é zero, né? Derivada de uma constante é zero, então não precisa aparecer. Qual é a derivada agora aqui, ó, do y na 4? Como que eu derivo y na 4? Quatro y na 4 3? vezes 1, 4 elevado a 4 menos 1. 4y ao cubo. Exato, 4y ao cubo, 4y na 3, muito bem, Marcos, Leandro, Fernando, Jordane, a Érica e o Davi. Muito bem, pessoal, então deu 4y ao cubo. Agora aqui de novo eu tenho y, qual que é a derivada só do y? 1. 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Qual que é a derivada da constante? Do menos 2. Menos 2 é constante, derivada 0, 0, 0, 0. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o meu dy. Então, o que que eu procuro nesta equação agora é escrever dy sobre dx. Para mim escrever dy sobre dx, eu vou isolar, ó. Eu vou pegar o dy, vou copiar para cá. Tudo que tem dx eu vou jogar para o outro lado. Só que como tudo isso aqui veio para o outro lado, o que que eu faço? Eu coloco o sinal de menos na frente. E aí você procura isolar dy sobre dx. Está aqui o dy, o dx veio para cá, o símbolo. Copiei essa parte inteira em cima. E toda essa parte que está multiplicando o meu dy veio aqui para baixo. Vamos ver se vocês conseguiram entender tudo o que eu fiz aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui, ó. Então, eu quero escrever dy sobre dx. Ó. O dx está aqui. Essa parte eu copiei, ficou nesse lado. E essa parte do dy que está multiplicando vem para baixo dividindo. Poderia ter usado outras cores para enxergar mais fácil. Ou ficou claro, pessoal? Ó, o dx veio para cá. O que estava multiplicando com o x eu copio. E o que estava aqui multiplicando com o dy veio para baixo. Esse é o processo, então, da derivação implícita, né? Na primeira vez que a gente enxerga ela, parece um pouco confusa, né? Mas se você fizer todos esses passos aí, derivar tudo em x, derivar tudo em y, né? O que é novidade que agora a gente está bastante só com o x, né? Inverter a regra, na verdade, é que você vai ter que isolar, escrever dy sobre o dx, né? Vai ter que inverter, vai ter que jogar o dx para um lado e jogar o que está multiplicando para o dy para o outro. Dá para pensar como inverter. Né? Vai sempre ser assim essa parte final. Mas a escrita dy sempre por dx, tá? Sempre vai ter essa ordem, dy sobre dx.
Vamos seguir, então. O próximo tópico é derivadas das funções inversas. Então, para derivar a fórmula essa de x embaixo e ali nos resultados a fórmula está de x embaixo e ali nos resultados está em cima. Ah, tá. É que o que está multiplicando com o de x, é isso que tu está falando, eu acho aqui, né, Rua? Que está multiplicando com o de x vai ficar embaixo. Não, deixa eu ver. A fórmula está dx embaixo, certo? Dx embaixo. E ali no resultados está em cima. Ah, sim. Né? Acho que nesse sentido, sim, vai ter. Então, que o dx vai ficar aqui, porque tu vai multiplicar como se fosse cruzado isso aqui, né? Se tu multiplica cruzado, o produto dos meios pelos extremos volta para aquilo lá, né? Não dá para fazer o processo inverso, né? Acho que é isso. Mas conseguiu entender, Rua? Senão eu explico de novo. Beleza. Então aqui, pessoal, agora a gente vai ver um novo tópico que é as funções inversas, né? Então, as funções inversas é uma função do tipo que tem uma regrinha aqui que é a derivada do h', né? É a mesma coisa que 1 sobre a derivada do f' do h de x. Então, a gente pode aplicar essa derivada da função inversa, né? Por exemplo, com uma tabela. Então, eu tenho aí a função f, a função h, eu tenho a função f', que eu quero descobrir qual é a derivada no ponto menos 4. Né? E está dito, né, que o f e o h são inversas. Né? Claro, isso vai estar escrito no problema. Eu posso usar essa fórmula, né? E aqui é a aplicação da fórmula. Então, a derivada do h, eu vou pegar que a derivada do h que eu quero descobrir no menos 4 é 1 sobre a derivada do f do h de menos 4. Aí, o h de menos 4, a gente faz a seguinte leitura. Ó. O h de menos 4, a gente faz essa leitura pela tabela, tá? Então, h está aqui, menos 4 está aqui, ó. Então, o h de menos 4 é esse número aqui que eu pego, é o 1. Então, o h de menos 4 é 1. Então, agora eu tenho o f' de 1. Então, o f' de 1 a gente faz a leitura da tabela. f' do 1 é 4. Então, a resposta é 1/4. Então, a derivada da função inversa, né? Se tem uma função inversa da outra, pode ser escrita como 1 sobre a derivada do h de x da função, da derivada naquele ponto, né? Dá para tentar entender dessa maneira. Ok, pessoal? Tem mais uma e a gente já está terminando o conteúdo para nós ir para as dúvidas. Então, o último tópico, o último exemplo é derivadas das funções trigonométricas inversas, né? Então, aqui eu tenho o arco seno de 7x, tá? Então, o arco seno da função é u' sobre a raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Então, eu tenho aqui, quem que é a função u? 7x. Qual que é a derivada do 7x? 7. Derivada de 7x é 7. Fórmula u', 7, raiz quadrada de 1 menos o u é 7x ao quadrado. 7x ao quadrado é 7 vezes 7, 49, x vezes x ao quadrado. E fica assim, prontinho já. Essas das trigonométricas inversas também elas são bem diretas, né? A gente só substitui direto na fórmula praticamente. Sim, Eduarda, vamos lá. Eu tenho que derivar o arco seno de 7x. Então, você vai primeiro passo olhar no formulário. Bem embaixo tá isso aqui, tá, gente? Tem arco seno, tem arco
tangente, arco cosseno, né? Todas as funções trigonométricas têm o seu arco, né? Que é como se fosse a função inversa da função. É por isso que chama trigonométrica inversa, né? É o arco da função seno, né? A função inversa do seno. Né? Aí tem lá no lado que a derivada é u' sobre a raiz quadrada de 1 menos u quadrado. Né? O que você precisa? Você precisa do u e da derivada. Então, o u aqui é o 7x. Né? O u é 7x. Então, u' é a derivada do 7x. E a derivada do 7x é 7. A derivada do 7x é 7. A gente vai substituir isso na fórmula. U' é 7, raiz quadrada de 1 menos o valor do u ao quadrado. Então, u é 7x elevado ao quadrado. Só resolve esse quadrado, né? 49x ao quadrado. Tranquilo, Eduardo. Pessoal, então, com isso, a gente finaliza a aula. Agora vai para as recomendações do Khan. Vou deixar aqui para vocês um pensamento. E aí vamos para as dúvidas. Aí vocês vão se escrevendo aí das dúvidas da aula passada, as dúvidas dessa aula. Fala, Érica. Que nem eu não tô conseguindo escrever daquele jeito lá no Khan. Como que eu faço? Porque se eu não escrevo daquele jeito, ele não aceita. Sim. Vamos lá, vamos pegar lá. Tu lembra? Me diz de novo qual que era a questão. Era divisão, né? Que aparecia? Vou achar aqui, parei. Só um pouquinho. Calcule a derivada de quocientes. Quocientes. Tá? Calcule a derivada de quocientes. Já achei aqui. Ô, professor. Sim. O senhor me daria uma dica de que livro pegar para entender mais as derivadas? Ou o que eu posso pesquisar para me aprofundar mais? Viu? Você recebeu naquele fórum que eu postei pelo e-mail, não? Pelo fórum do Siga. Chegou a olhar? Eu não lá cheguei eu mandei a ver. 2 livros. Tá, mas entre lá no Siga, na aula passada eu acho que eu coloquei 2 livros. Eu gosto bastante do Anton, que é cálculo 1, e o James Stewart. Anton e James Stewart. A Franciane está colocando, para mim não consigo escrever nada entre parênteses. Tá, vamos ver também, Franciane, ali naquelas questões. Viu, William? Mas para te pegar os nomes, entra lá no fórum, no ciclo, o professor passou indicação de 2 livros daí, tá? Que tem lá na biblioteca online. Eu vou dar uma olhada online. lá no ciclo. Isso, a aula passada... que eu tive dificuldade em fazer da aula retrasada das 8 atividades, eu fiz 6. Aí a aula passada das 8, eu fiz... Eu não fiz tudo, eu não atingi o 100%. Eu vou ler, eu vou pesquisar para... Certo, William, tá? Mas dá para refazer, é pesquisa para tu refazer, senão me pergunta se tu não conseguir. Deixa eu só... Aqui, ó, professor. eu achei... Oi? Aí todas essas atividades que estão lá no Khan, lá, que as que estão atrasadas lá, a gente pode refazer mesmo assim, que tiver um tempo para dar uma melhorada aí na nota também, porque tá difícil, sabe, assim, né, a rede aqui, eu também sem computador aqui, que o meu computador deu cabo aqui, aí tá meio chato fazer as coisas só pelo celular, aí estão meio, sabe, atrasado aí por conta desse negócio aí. Tá. Não, sim, assim, Davi, você sempre pode refazer as atrasadas, né? Isso também, primeiro, nunca vai bloquear vocês, né? Agora, em relação à nota, então, eu sugiro sempre semana a semana, né, para até vocês criar uma rotina aí de estudo, né, e não deixar acumular. Mas, assim, via de regra, agora para a segunda avaliação, que vai no finalzinho ali, aí eu posso aceitar essas atrasadas desde que até o último dia que eu vou lá olhar as notas para fechar, né? Então, até ali na véspera, eu vou marcar um dia, dizer, ó, gente, até esse dia que vocês colocam tudo em dia, porque aí eu vou fechar as notas, tá? Mas vai ser ali pela semana, antes da semana do dia... Nós temos aula na terça, né? Então, eu já posso dizer para vocês que até o dia 19 tem que estar tudo em dia, né? Então, vocês vão ter recomendações hoje e na próxima semana. E a aula do dia 20 vai ser uma aula que eu vou dar de conteúdo, mas daí já não vai ser avaliativo, porque no dia 20 eu já vou fechar as notas.
porque vocês têm que saber quem pegou o exame, tá? Então já até pode anotar, dia 19 de julho é o último dia para colocar tudo em dia, então vamos se programando. Eu vou abrir aula, professor? Oi? Só tem mais uma aula? Não, nós temos a aula de hoje, que é dia 6, a aula da semana que vem é dia 13, que é a aula de conteúdo, que também vai ter atividades do CAN avaliativa. Aí na aula do dia 20 é a aula também, mas daí nessa eu já não vou passar atividade, vou passar atividades do CAN, mas não vai valer nota, porque no dia 20 eu já tenho que fechar as notas para vocês poderem saber quem passou e quem pegou o exame. Que daí no dia 27 é exame. Eu tenho uma aula ainda que vale nota de conteúdo e na outra ainda vou passar um conteúdo, mas daí já não vale nota. Eu vou compartilhar a tela, gente. Ó, vocês vão colocando as perguntas, tá? E aí vocês vão falando em áudio, se alguém vai colocando dúvidas aí, né, gente? Eu vou compartilhar aqui a tela, ó. Então, aqui, o senhor não pretende fazer nem, tipo assim, um questionário lá no SIGA lá para fazer essa avaliação, né? Uma última lá, só as atividades do CAN mesmo. Isso, no conteúdo é só o CAN. O que a gente vai usar o SIGA é quem não atingir no CAN. Aí vai ser a prova do exame, sim, vai ser diferente. Vai ser via SIGA, via questionário. Mas da disciplina de cálculo vai ser só pelo CAN, né? O primeiro módulo, né, tem um monte de recomendação. Isso. E agora mais essas outras, mais uma nota. Então, vou lançar 2 notas lá no CAN. Érica, vamos lá para Érica. Oi. Érica, tu tá com dúvida para digitar. Vê se tá aparecendo aí. Sim, tá aparecendo para mim agora. Tá. Então, assim, ó, eu vou te mostrar como tu... Não vou colocar a resposta certa dessa pergunta, tá? Eu vou ensinar como... Eu vou usar essa ferramenta aqui para mostrar como digitar, né? Então, por exemplo, teu objetivo era colocar um seno ao quadrado. E tu tava com dúvida tanto se ele estivesse em cima ou embaixo, né? Então, tu faz, se ele está em cima ou embaixo, é colocar ao quadrado, é o problema, né? Então, o que tu teria que fazer? Ó, clicar no seno primeiro. Tá? Aí vai para poder botar o quadrado. Para mim, o seno aparece direto com o X, entende? E se eu tento excluir o X, apaga todo o seno. Não sei se o senhor consegue entender, entendeu? Quando tipo, ele exclui tudo, entende? Tá, vem lá. direto dentro do X. Já vem assim, ó. Isso, e daí eu tento apagar o X para botar o expoente, não apaga, né? Tá, não então dá para apagar. Tá, então, mas a ideia é que não apagar ele, então. Tu tá pelo celular, né? Tô pelo celular. Tá, então assim, ó, tu vai ter que tentar ali com o dedo. Ó, tu vai tentar com o dedo, tá? Tá vendo onde ele tá piscando, ó? Sim. Ele tá aqui no final do cursor, né? Então tu vai ter que tentar com o dedo ali, clicando, ver se tem um jeito de fazer ele ficar ali piscando. Ele tem que estar piscando entre o seno e o X. Aí que tu vai clicar no AB. O problema... Ó, aí o AB vai ao quadrado. É que quando eu clico na função ali, né? Clico, tipo, no seno para tentar fazer assim, ele marca todo, entende? O seno X, ele marca tudo. Daí, se eu, tipo, ele exclui, sabe? Então, vamos fazer um outro caminho. Vou explicar pro senhor. Não, eu entendi. Agora vamos tentar diferente. Vamos tentar, então, assim, ó. Clicar no AB primeiro. Ó, tentar clicar no AB primeiro. Aí, botar o 2 lá em cima. E daí aqui embaixo colocar o seno. Pode ser. Vou tentar fazer assim então. E daí bota o parênteses depois aqui. Ver se vai dar certo. Mas deveria de dar. É no celular que tu não tá conseguindo, né? Vamos fazer assim, Érica. Tenta fazer assim primeiro. Se não der certo, eu vou tentar baixar aqui. Eu acho que eu não tenho mais o CAN.
no meu celular e daqui a um pouco eu também descubro um jeito pelo celular, né? Ou se algum colega fez, também dá para pedir para eles, né, ver uma dica aí, porque deve ter como colocar, às vezes quando a gente não acha, né, os moldes, tá? Mas se não também, se não funcionar, eu também pesquisa, né? Mas tenta fazer isso, depois tu volta para cá e pergunta, tá? Tá, eu vou sair então e daí eu vou tentar. Isso, ótimo. Viu? Quem é que estava ali agora perguntando? A Franciane, né? Franciane, vamos ver. Para mim não consigo escrever nada entre parênteses. É como se o Khan não aceitasse eu colocar os parênteses. Franciane, tu tá no Note ou no computador primeiro? Vamos lá. Note. Beleza, tá? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui pro Khan. Aí tu digita, por exemplo, um parênteses, tu abre um parênteses, ele não está aceitando. Pois é, deixa eu pensar. Então, e não é o teu teclado ali, tu tá usando a tecla do Shift para puxar o parênteses? Ele não tem parênteses aqui para nós colocar. O colchete ele também abre. Tenta me explicar o que tu tá, como que tu tá usando. Usa a tecla junto. Uhum. Mas tu usa, por exemplo, assim, se tu tiver que abrir e fechar um parênteses lá no Word, né, no e-mail, ele funciona. No teu teclado, né, talvez tá funcionando o teclado, né? No Word sim, abre e fecha. Ele não tá aparecendo na tela do Khan. Que engraçado, ó. Eu abro o parênteses, ele deve ter alguma coisa no... que tu pode tentar fazer. Tu pode tentar fazer até daqui um pouco trocar de navegador no teste, né? Nunca tinha escutado acontecer isso, entendeu? Tu tá no Chrome, tá no Firefox, no Mozilla. Pois é, eu uso no Chrome, tá? Também funciona certinho. Sim, aí é ruim, né? Porque daí ele vai te dar errado, porque precisa o parênteses. E ele não tem. E colchetes, tu tentou usar colchetes? Tenta o colchete, ver se ele aceita colchete no teu teclado aí. Não sei se o Khan ia reconhecer, acho que ele reconhece, só não sei se ele vai aceitar também. Professor, Sim. eu tô com um pequeno problema. Porque eu fui ver lá, né, no Khan, né, aparecia aquele A, né, pra mim não tem. Só aparece o tangente, o cosseno, o in e o mais um. Mas esse que o senhor mostrou ali pra mim tentar fazer, não tem. Não tem o A na B para elevar na potência? Não. Ah, que estranho. Tá, vamos fazer assim, ó. Tenta ir fazendo as outras, daqui um pouquinho tu volta. Eu vou tentar baixar o aplicativo aqui no meu celular para ver se eu consigo te ajudar, tá? Tá bom. Pessoal, qualquer dúvida, eu estou aqui, eles vão escrevendo, né? Acho que A não gente estou vai ficar devendo até que horário, nenhum. professor? Agora é 10 para as 9, vamos até 9h15, pode ser? Tá. Vou dar mais uma meia hora aí para vocês. Ô, Jordan, pode me ajudar numa questão lá do quociente ainda? Posso, Marcos, vamos lá, vamos lá. Talvez se puder fazer a questão, a gente faz junto, ela. Tá, é do quociente da divisão. Me fala bem certinho o nome que eu vou puxar aqui da aula passada. É Eu tive quociente. uma dúvida, pode ser depende da questão que eu tive dúvida lá, tenho ela anotada aqui. Ah, pode, pode.
Viu? Vamos fazer assim, deixa eu abrir uma página em branco, daí tu vai me digitando, fica mais fácil do que eu procurar lá no Canva. Deixa eu só Sim. pegar uma folha em branco. Fala, Marcos. A questão é D sobre dx, ln de x sobre raiz de x. lnx sobre raiz de x. Beleza. Tá? O d sobre o dx, né? Posso escrever só como um y, eu quero fazer. Então, tem o u e v. Bom, vamos fazer o seguinte: isso aqui tem que aplicar a regra da divisão, né? Então, nós temos que Isso. calcular a derivada do ln e a derivada do raiz quadrada de x. A derivada do ln, ó, a derivada do ln é 1 sobre x. Mas vamos chamar o IV para ficar maior. Ah, apaguei tudo. Mas que... Deixa eu ver se dá para desfazer. Não, o apagar ele não aceita. Ele é muito inteligente, esse meu editor. Vamos de novo. ln x raiz de x. Isso, né? Isso. Tá. Então, a parte de cima é o u. Então, o meu u é o ln de x. Isso. A derivada do ln, chegou a fazer? 1 sobre x. 1 sobre x. Perfeito. Vamos trocar de cor aqui, ó. O valor do teu v é a raiz quadrada de x. A derivada da raiz quadrada de x conseguiu? É 1 meio de x na menos 1 meio. 1 meio de x na menos 1 meio. Deixa eu escrever aqui. 1 meio de x na menos meio. Isso. Uhum. Dá para jogar esse meio para baixo. Dá para jogar ele para baixo e colocar como uma. X no meio? Oi? O V não transforma lá a raiz de x para x é 1 meio? X não 1 meio. Sim, dá para escrever. Ó. Isso aqui é x não 1 meio, né? Sim. Aí tu fez a derivada, 1 meio para frente, 1 meio menos 1 meio. Dá para nós colocar esse 1 meio para baixo, né? Como x não 1 meio positivo, Sim. né? É E 1 daí sobre dá 2 para raiz de x. reescrever. É 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Por que eu escrevi desta forma? Porque fica mais fácil, eu acho, para simplificar. Talvez é isso que está dando problema ali para ti. Né? O Mas problema é simplificar a jogada no final. Né? Então, por exemplo, isso aqui dá certo, tá? Dá certo. Só provavelmente agora, na hora de aplicar a regra, ficaria mais fácil acho que do jeito que eu escrevi. Mas vamos trabalhando para a gente ver. Derivar é U' vezes V. Agora estou sem o meu formulário, vai me conferindo aí. U' é V menos U, V', V quadrado? É U vezes V'. Perdão. U vezes V'. Perdão. Sobre V ao quadrado. V quadrado. Então é U' V menos U, V', é isso? Isso. Bom, então vamos lá. Quem é que é o teu U'? O teu U' primeiro é 1 sobre x. Isso. Quem é o V? Vou colocar aqui a raiz de x. Menos o U, ln de x. Vezes o V', o 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Tudo sobre o V, que é raiz de x. Raiz de x ao quadrado. Ao quadrado. Beleza até aqui? Isso, até aí eu cheguei, daí pra frente complicou a jogada. Vamos lá então. Primeiro que dá para enxergar esse quadrado aqui, eu corto com a raiz, embaixo vai ficar só x.
tá? Embaixo só fica x. Essa aqui era uma questão de marcar ou era de digitar? Digitar. De digitar a resposta. Tá, então nós podemos pensar o seguinte agora. Esse dividido, o raiz de x que está dividindo, né, ele pode, é uma divisão de fração, copiar a primeira, inverter a segunda e multiplicar. Só estou pensando aqui se vale a pena eu fazer o MMC com o x e o raiz de x. Eu acho que não precisaria tirar o mínimo aqui, porque tu tem as duas funções, tá? Então nós poderíamos Aí copiar a embaixo, no caso, primeira, ficaria só x, né? Ou seja, fez a simplificação aí, ficou só x, né? só x, mas daí esse x aqui a gente pode jogar ele para cima, copiando a primeira, jogando isso aqui como uma fração, né? E invertendo a segunda. Então, quando eu copio só o x embaixo, ó, debaixo do x tem 1, né? Aí eu vou inverter o 1, vai ficar aqui em cima, e vai ter um x multiplicando aqui embaixo. Só para mim não reescrever tudo, ó, eu vou colocar aqui, ó, um x multiplicando aqui, e um x multiplicando aqui, beleza? Copiei a primeira e inverti a segunda, tá? Só para mim poder escrever uma linha a menos, ó. Então, eu ficaria aqui, ó, raiz de x em cima, x vezes x ao quadrado aqui embaixo, menos ln de x. E aqui daria para escrever duas formas, né? Uma forma seria assim, ó, 2x raiz de x. Eu acredito que essa resposta aqui o Canja vai aceitar. Tu tentou digitar essa aqui, ele já mandou simplificado aí. Não deu aquela resposta lá, não. Ou ainda aqui daria para multiplicar e juntar. Acho que vamos juntar isso aqui, ó. Vamos juntar, que daí acho que é mais garantido de dar certo. Mas até aqui acho que ele ia aceitar. Mas se você quer juntar lá o teu x e o raiz de x, né? Dá para juntar, ó. Porque você tem x e 1 meio. E aqui você tem 1 mais 1 meio, 3 meios, né? É isso? Né? Sim. 1 meio mais meio, 3 meios. Então, embaixo aqui no teu denominador, tu poderia ficar com 2 vezes x na 3 meios, que é a mesma coisa que aqui x ao cubo dentro. Aqui o quadrado. Então, aqui embaixo, em vez de ser 2xx, 2x ao cubo. Mas, só para te ter certeza, espera um pouquinho aí, Marco, deixa eu achar lá ela. Eu acho ela lá no CAN, a gente já vê certinho isso. No caso aí, numa avaliação presencial, aí se chegar naquela condição inicial ali, até onde eu cheguei, digamos, estaria já correto aí, não tem quase mais. finalmente. Nessa aqui ainda daria para dividir e tentar organizar. Até nessa linha aqui eu acho que já estaria 100%, tá? Né? Para mim, no meu entendimento. Né? Mas aqui daria para organizar um pouquinho para não deixar tão perdido só o x sozinho embaixo. Mas também teria certo, com certeza. Me diz de novo, o nome derivadas do quociente. Regra derivadas do quociente. Calcule a derivada de quocientes, isso? Isso. Tá. Vamos ver aqui, ver se eu acho ela rapidinho. Deixa eu voltar. ln sobre a raiz de x. Aqui eu já achei. Vou compartilhar aqui contigo, tá? É um print dessa tua resolução aqui. Tá, beleza.
Opa, conseguiu tirar o print? Só um pouquinho, tô tirando. Aí, Tá. deu. Agora eu vou compartilhar a tela. Ó, eu acho que ele vai aceitar o porque ele está colocando aqui a resposta diferente da minha, ó. 2 menos ln de x sobre 2x raiz de x, né? Colocou essa resposta aqui. Mas olha o que está escrito embaixo. Ou qualquer outra forma equivalente. Então, o que que a gente fez ali? A gente escreveu uma forma equivalente disso. Mas dá para nós dar uma olhada, se tu quiser olhar nessa forma que ele fez aqui, ó. Aqui, ó, 1 sobre x, raiz de x, ln, até aqui tudo igual, né, ó. Tu Sim. consegue visualizar o mouse, eu passando o mouse assim? Sim. Tá, agora, o que que ele fez daqui para cá? Ele tirou o mínimo entre raiz de x e x, ficou raiz de x. Não, deixa eu ver. Não, aqui, perdão, aqui ele só multiplicou, né? Só multiplicou x vezes 1, 1 sobre raiz de x. Mesma situação que você explicou, né? Isso, até aqui acho que ficou tudo igual, né? Aí agora aqui ele tirou MMC entre raiz de x e 2 raiz de x, né? Aí ele pegou. Não. Multiplicou o x em cima, tá? Tá, mas deixa eu ver o que que ele fez só no final de diferente. Deu 1 sobre x raiz de x. Ah, é que agora eu não consigo perder a minha tela. 1 sobre raiz de x. Ah, dele chegou. Daí agora sim ele tirou o mínimo múltiplo aqui, 2x raiz de x. Né? Ele tirou o mínimo múltiplo comum. Daí dividiu isso aqui por isso, sobrou 2. Né? Daí aqui que surge o 2. Só tirou o mínimo final, só ele não multiplicou. Tu vê que ele não multiplicou o x com o x com a raiz de x, ele não juntou. Né? Mas eu acredito que ele vai tirar certo. Um pouco antes dessa situação aí, ele está com o x, só o x embaixo. Ele multiplicou o x de baixo com a raiz de x aqui e com a raiz de x aqui. Né? Então ó, tem uma multiplicação cruzada ali. Na verdade, ele usou aquela estratégia que eu falei, tem que dividir a fração e multiplicar pelo inverso, né? Então, esse x aqui vai multiplicar esse aqui, né? Vai multiplicar o raiz, e esse x vai multiplicar o 2 raiz de x. Então, dessa linha para essa foi feito um mínimo múltiplo comum entre x raiz de x e 2x raiz de x. Né? Que o mínimo vai ser o de maior valor, que é o 2 raiz de x. Pois ele juntou embaixo ali. Isso, ó. Porque ele vai pegar embaixo 2 raiz de x dividido por x raiz de x sobra 2 vezes 1, 2 está aqui. Esse por esse dá 1, então fica o ln de x. Barbadinha. Oi? Barbadinha. É o MMC mais complexo, né? Para quem está com dúvida de fazer lá o 1 menos o meio, daí é mais complicado esse MMC, né? Mas dá para a gente conseguir entender também. Mas eu acredito que ele vai te dar certo aquilo ali, porque diz que é uma forma equivalente e aceita. O cara aceita bastante as formas equivalentes. Até onde eu cheguei lá, ele estava incompleto ainda, né? Precisava organizar ainda mesmo. Ele foi, então pedia, por exemplo, ele não aceitava essa última etapa ali sem juntar, né? Então, talvez era isso. Beleza. Obrigado. Beleza. Viu, professor? Eu tenho uma dúvida lá nas derivadas de tangente, secante e cossecante. Sim, Leandro, tu quer que eu vou lá direto no CAN e te mostro, ou tu gostaria que eu fizesse aqui, escrevesse?
Cortou, Leandro. Repete para mim. Se puder, posso. Ei, cortou tudo. Tu prefere que eu faça aqui o passo a passo? Isso. Tá, repete para mim que cortou tudo aí. Tu tem a equação? Sim, eu tenho aqui. Seja g de x igual a... Eita, tá cortando. Repete de novo. Seno. Um secante, não peguei. X Seno de x. Não? Tá me ouvindo? Agora voltou. Repete aí que antes cortou tudo. Ali é g de x igual a tangente de x. F de x igual a tangente de x. É isso. Igual a cotangente de x. O x é cotangente de... Isso? Isso. Não. Aí. E pede para calcular o quê? É isso aí. Calcule o G4. E cortou tudo. O G. Calcule 4. Tá cortando de novo, Leandro, desculpa. Não entendi nada a última parte. Agora sim, fala. Calcule π sobre 4. De linha π sobre 4. Π sobre 4. G' π sobre 4. Isso. Essa aí me travou tudo. Tá, vamos... Só, deixa eu ver. É a tangente de x. Aqui me parece que tem alguma coisa ainda que não está meio fechando. O f de x é a tangente. E Sim, ó. O x é cotangente. Tô mais ou menos, tá meio falhado. Tá me ouvindo? Mas vai tentando. Agora sim, tenta falar. No ali seja gx é igual a tangente disso. G sobre 4. Não, né, cortou de novo. Viu? Essa aqui é daquela da aula passada, né? Só confirma. É a da aula passada, Leandro. É da aula passada. Sim, vai tentando da aula passada. Regra das trigonométricas inversas? Não, não essa dessa aula. Regra das derivadas tangente, cotangente e cossecante, isso? Tá. Tô abrindo aqui porque, como tá falhando o áudio, eu vou tentar descobrir qual que é a questão que tu tá falando. Tá um pouquinho que eu vou achar ela. A tangente. É dos últimos exercícios que foram recomendados, essa aí. Tá, eu tô procurando aqui, ó.
tangente e π4, deixa eu ver se eu acho. Tá, tangente de x e o g' é π4, achei. Tá. Não tem nada de cotangente, eu tô maluco, eu escutei isso aqui, não tem nada disso, né, Leandro? É só isso aqui agora. O que eu copiei aqui tem junto. Não sei se está certo, Não, mas sim. então tem... Ó, mas deixa eu continuar vendo aqui, então. Tá, mas tem outra que é cotangente com π4. Deixa eu ver se eu acho essa misturada aí. Não, mas não tem... Leandro, ó, ou é tangente de π4 ou é cotangente de π4, ou é duas perguntas diferentes, entendeu? Viu, Leandro? Ou é tangente de x e você quer calcular, aqui é um g ainda, não um f, né? Então você quer calcular qual que é a derivada no π4, ou tem a função cotangente que é a derivada. Então tu escolhe, tu quer que eu faça a tangente ou a cotangente? É duas coisas diferentes. Pode fazer a cotangente, então. Vamos fazer a cotangente, então, tá? Tu tá me escutando bem? Assim, quando eu falo, para mim não tá falhando para ti, que nem tá cortando o teu áudio, ou tá cortando tudo que eu falo. Não, eu tô. Tu escuta bem, né? Ainda bem, que bom. Não sei por que que tá falhando. Essa plataforma, de vez em quando, dá umas falhadas, eu acho. Cotangente de x. Aí, deixa eu ver se tem o π4. Acho que tem o π4, é cotangente. Tem π-meios, π4, tá? Tem o g e o π4. Tá? Beleza. Qual é a derivada de π sobre 4? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro tu vai derivar a cotangente. Tu tá com o teu formulário aí das derivadas? Tu tem o teu formulário junto? Aí tem que procurar qual é a derivada da cotangente. Vou abrir o meu aqui também, mas se tu achar aí já pode falar para mim. Para ver até onde tu chegou. Eu tô meio perdido. É o cosseno de x sobre o seno de x. Não, mas a derivada, não, isso é a identidade, eu acho, né? A derivada, ó. Na tabelinha, na primeira página, a derivada, ó. A derivada da cotangente menos a cossecante ao quadrado. Confere? Menos, vou trocar de cor aqui, ver se vocês acham isso lá, ó. Menos cossecante, eita, de x ao quadrado. Ver se vocês encontram que a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Achou, Leandro? Quem que tava? Maicon? Eu olho aqui. Achou? Sim. Beleza? Então, isso aqui é a derivada. Agora, qual que é o problema aqui, ó? Se tu tivesse que usar isso aqui na calculadora, calcular cossecante, a gente tem um problema, porque não tem cossecante na calculadora. Aí que a gente usa as identidades. Aí tu vai pegar no formulário e falar o que os colegas falaram. Lá nas identidades trigonométricas, tem que procurar agora a cossecante. Dentro das identidades tem que a cossecante é 1 sobre seno. Ó, nas identidades trigonométricas, tá? Nas identidades trigonométricas
tem que a cossecante é 1 sobre seno. Até eu cheguei. Até aqui sim? Aí, Beleza. Então agora nós vamos substituir o π4. Acho que só está essa dúvida. Então vamos lá. Então é menos da fórmula 1 sobre seno. Agora o seno aqui tem que botar ao quadrado, tá? Porque acho que a cossecante é ao quadrado, né? De π4. Talvez faltou só esse quadrado. Tirou o seno de π4 na calculadora? Testa lá, vê quanto que vai dar. Tem que estar em radianos. Seno, quanto chegou a colocar do π4? π4, 0,7071. Achou 0,7071? O seno de π4. Então, vamos lá. Aqui lá. eu travei, nessa parte eu não consegui mais ver, né? Então pega a tua calculadora. A calculadora tem que estar em anos daí. Tem que dar em radianos. Tem que estar o R em cima de radianos, não pode estar em graus. Radianos. Aí tu vai colocar seno, abre parênteses, π dividido por 4. Conseguiu, Leandro? Mais ou menos. Não, mais ou menos não. Ou tu achou o 0,70 ou tu não achou. Se tu não achou, vamos achar. Tu tá usando, tu tem calculadora, tua calculadora é científica que aparece a expressão em cima, ou é aquela que tu tem que só tem uma linha na calculadora? Ela aparece a expressão quando tu vai digitando em duas linhas. Só que eu nem sabia como é que faz ali do cálculo. Que parava por anos, daí depois o resultado dava -2, se não me engano. Tá, mas eu não terminei ainda, Leandro, mas tu conseguiu chegar no 0,70? Cortou um pouco o que tu falou. Tu chegou no 0,70, tirar o seno, tu conseguiu? Sim? Tá. Então agora tu vai pegar o 0,70 e levar ao quadrado. Elevado ao quadrado, 0,5. Então tu tem menos 1 dividido por 0,5. Aí tu vai dividir 1 por 0,5. 2 negativo, né? Testa lá. 1 divide 0,5, 2. Com o menos da frente, menos 2. Beleza. Peguei o macete de quadro. Pegou o jeito, então é a calculadora tirar, né? Conferir se estava em radianos ou decs, de vez em quando pode ser isso, né? E aí tu eleva ao quadrado. Por que tem que elevar ao quadrado? Porque o cossecante é ao quadrado, né? E aqui é 1 sobre seno, é só o cossecante. Então, como é cossecante ao quadrado, tem que botar seno ao quadrado. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Esse mesmo foi um daí agora pode ser um aleatório aí, se puder. Cortou tudo. Eu sei que tu tentou pedir uma questão, mas não faço ideia do que tu falou. Repete.
Isso, digita, acho que vai ser mais fácil, Leandro, porque está cortando. Maicon, teu microfone está aberto, tá? Só para avisar. Valeu. Ah, uma com secante, pode ser sim, pode ser. Vou pegar uma aqui do Khan mesmo, então, deixa eu ver aqui uma do Khan. Sim, Leandro, tranquilo. Eu vou pegar uma do Khan, que daí fica mais fácil de eu explicar aqui. Porque eu poderia inventar uma, mas é que às vezes em quando tem que pegar um arco que tenha a resposta certinha aí, ó. Secante. Vou compartilhar aí com vocês a minha tela. Vou direto no Canva e qualquer coisa eu descrevo lá. Ó, tem a secante. Vou esperar, tá aparecendo? Acho que tá aparecendo. Tá, obrigado. Deixa eu pegar as dicas aqui, ó. Bom, para resolver essa aqui, eu vou fazer pelo meu jeito, que eu acho que vai ser mais fácil. Então, qual que é a derivada da secante? Então, a derivada da secante, primeiro vamos pegar a derivada, ó. Vou voltar lá nas derivadas, é secante vezes tangente. Então, ó, a derivada da secante é o valor da secante vezes a tangente. Então, num primeiro momento, já poderia substituir, mas então eu não posso substituir sem usar uma identidade, porque eu não conheço a secante. Aí a gente procura na identidade trigonométrica que a secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre o cosseno. Bom, como eu tenho agora secante e tangente, eu tenho na calculadora, posso calcular. Aí você vai substituir no lugar do cosseno 11 π sextos. E no lugar da tangente 11 π sextos. E agora a gente pode ir para a calculadora, ó. Cosseno, abre parênteses, 11 π dividido por 6, 0,86 eu achei aqui, 0,86 vezes a tangente. Então, tangente de 11 π sobre 6, menos 0,57. Então, se eu pegar menos 0,57 e dividir por 0,866, eu vou encontrar alguma coisa tipo menos 0,66. E agora a gente pode procurar na resposta 0,662 dividido por 3, menos 2 terços. Perguntas, pessoal, beleza? Essa deu para dar uma revisada. Né? E assim é entender que
deixa eu pagar aqui, que qualquer uma dessas trigonométricas, né, vocês vão estar usando, a minha lógica é essa, deriva primeiro, aí olha se já dá para substituir o valor, você tem na calculadora o seno, o cosseno e a tangente para substituir. Se não tem, faz uma identidade trigonométrica. Aí usa a identidade trigonométrica para poder resolver o seno, cosseno e a tangente. Beleza, gente. Mais alguma pergunta? Acho que era isso, professor. Então tá jóia. Obrigado aí pela participação, pela presença na aula aí, né? Eu sei que o cálculo às vezes é um pouco puxado, né? Mas com persistência, dedicação, esforço, aí vocês vão conseguir, né? Então, obrigado aí para quem ficou até agora, que conseguiu tirar umas dúvidas, né? Agora é treinar lá no CAN, né? E qualquer coisa vão postando lá no Cigar, que eu vou ajudando vocês, vão usando o fórum lá, né? Vão mandando as perguntas, as dúvidas. Obrigado, então, pessoal. Uma boa semana, boa noite. E nos encontramos na próxima terça-feira. Tchau, tchau.